Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Michele de Língua Portuguesa e o tema que nós vamos trabalhar hoje é o gênero textual conto. Bom, vamos começar a apresentação então? Então vamos ao conto. O conto é um dos gêneros narrativos mais comuns na tradição literária brasileira, geralmente escritos em prosa, que é aquele texto, gente, mais curto, mais objetivo, ok? Grandes autores como Álvares de Azevedo, Machado de Assis ou Mário de Andrade são reconhecidamente excelentes contistas. Existem, inclusive, alguns tipos ou subcategorias desse gênero. Eu deixei aqui, né, como ilustração o Conta Cartomante de Machado de Assis. Se vocês lembrarem, o primeiro patch do ano passado de vocês foi praticamente todo a respeito desse Conta Cartomante, né? Então, só para relembrar vocês aí, o caso da Rita, do Vilela e do Camilo. Estrutura do conto. O gênero literário conto é estruturado como uma narrativa curta que envolve apenas um conflito. Nessa perspectiva, o momento de maior tensão do gênero é chamado de clímax. Além disso, embora não seja uma regra, é comum que o conto apresente poucos personagens, espaço ou cenário limitado, recorte temporal reduzido. O conto é composto basicamente por situação inicial, desenvolvimento e situação final. Vou falar aqui um pouco sobre o conto A Cartomustão, que talvez ainda esteja fresco na memória de vocês, né, gente? Então, nós temos ali poucas personagens. Basicamente, a gente tem a Rita, que é casada com o Vilela, que é melhor amigo do Camilo, né? O Vilela é melhor amigo do Camilo, mas a Rita se envolve amorosamente com o Camilo, que é o melhor amigo do esposo dela, certo? E nessa confusão toda aparece uma cartomante, porque a Rita é muito angustiada, porque o Camilo não queria mais encontrar com ela, depois de começar a receber umas cartas anônimas, né? Contando que alguém sabia do encontro deles, que eles escondiam que eles se encontravam às escondidas, né? Ela foi procurar a cartomante que acalmou o coração dela. O Camilo riu daquela situação, porque ele não acreditava naquelas coisas e tudo mais, mas a gente vê que no final, né, no desfecho aí desse conto, ele acaba também procurando a cartomante, certo? E o clímax dessa história, né, o conflito é esse, né? É essas cartas anônimas que eles estão recebendo, que eles não sabem qual que é a origem e como que isso vai terminar. E o clímax é o momento no qual o Vilela, né, chama o Camilo para o encontro na casa dele e que aí ele passa toda essa angústia até entrar na casa da cartomante e enfim chegar, né, na casa do Vilela, encontrar a Rita morta e em seguida o Vilela mata ele também. Resumindo assim, bem resumido, tá, gente? Então nós temos poucos personagens, nós temos basicamente a Rita, Vilela, o Camilo e a cartomante, certo? O espaço, o cenário também, ele é bem limitado, né? Gira ali em torno, né, dessa situação ali, da casa do local de encontro deles, mas a casa do casal, mais a casa da cartomante, né? O recorte temporal é reduzido, né? Então ele acontece, tá bem limitado ali no tempo, né? Fica bem claro quando a gente lê o conto, tá? Então vamos lá. Quais são os elementos de um conto? A estrutura do conto é baseada nos elementos fundamentais da tipologia narrativa. Nesse sentido, o gênero textual em questão deve ter personagens, o narrador, o tempo, o espaço, o enredo e o conflito. Personagens. Esse elemento corresponde aos seres que executam e sofrem ações durante o enredo das narrativas. Nesse sentido, podem ser personagens tanto seres humanos quanto outros seres viventes, tais quais animais, plantas ou até objetos humanizados, tá, gente? Mais uma vez, se a gente for pensar no caso do Conta Cartomante, né? A gente tem aqueles personagens que eu citei para vocês aí, nessas pessoas aí. O narrador é aquele que conta a história ao leitor. Ele possui alguns tipos, né? Ele pode ser um narrador em primeira pessoa, ou um narrador observador, ou um narrador onisciente, tá? O narrador em primeira pessoa, ele também é conhecido como narrador personagem. É aquele que ele participa do enredo da trama, né? Ao mesmo tempo que ele narra. Os verbos utilizados são flexionados na primeira pessoa do discurso, né? O eu. O narrador observador, ele não participa da história e ele é alguém externo a essa história, né? Ele é desconhecido dos personagens, ele tem nada a ver com o conflito, tá? Os verbos usados são flexionados na terceira pessoa do discurso. Ele, ela, seu, sua. É importante dizer
é importante dizer, esse narrador conta apenas o que vê, desconhecendo o futuro ou os pensamentos das personagens, tá? Então, o observador, ele só vai narrar aquilo que ele está vendo, observando naquele momento, tá? Diferente do narrador onisciente, né? Que é aquele que tudo sabe, tudo vê. Ele sabe até os pensamentos e os sentimentos das personagens, tá? Ele também não participa da história, mas diferente do observador, ele conhece passado, futuro, pensamentos, emoções, etc. O tempo. Esse elemento em uma narrativa pode ser entendido de duas formas. De um lado, fala-se de tempo como a época em que a história ocorre. Aconteceu no século XX, aconteceu na era antes de Cristo, né? Além dessa perspectiva, há também nesse elemento a ideia de tempo de duração da narrativa, tá? Então tem essas duas possibilidades. O tempo dentro da história, né? Dentro da época, né, que acontece, ou então o tempo de duração, né, do tempo dos acontecimentos ali, certo? Então, por exemplo, se for pensar aqui, só voltando novamente no conto A Cartomante de Machado de Assis. O narrador, gente, ele é um narrador onisciente, né? Ele sabe tanto do passado quanto do futuro daquelas personagens, certo? Então, e conhece as emoções delas também. No tempo, no caso, ali, a gente imagina que é um curto espaço de tempo, né? É aquele tempo ali entre o casal, os amantes serem descobertos e toda essa trama que acontece ali até, infeliz, né? Até a morte do, dos amantes. Espaço. O espaço de um conto é, em linhas gerais, o cenário no qual os personagens executam e sofrem as ações que compõem o enredo, né? É o cenário mesmo, ali, o espaço físico. O enredo, gente, ele é definido como a sequência das ações que compõem a história. É o enredo que traz movimento para o gênero narrativo, né? Então nós vamos ali na Cartomante, né? Começa ali a amizade, né, a amizade entre Vilela e Camilo e Rita, a morte da mãe de Camilo, a aproximação, né, de Rita com Camilo, até que chega a traição, ao início do recebimento das cartas, a procura pela cartomante, o pedido de Vilela para encontrar com um amigo na casa dele, né, até chegar ao ápice ali, que vai ser a morte, né? A conclusão da história ali, que vai ser a morte do casal de amantes. Conflito pode ser definido como uma situação, um problema vivenciada pelas personagens em uma narrativa. No caso do conto, por ser um gênero curto, o conflito costuma ser único. Em Cartomante, o conflito se dá quando o amante começa a receber cartas anônimas de alguém que sabe do romance que ele tem com a mulher do seu melhor amigo. E em seguida, o seu amigo o chama para uma conversa em sua casa. Então vamos aos tipos de contos, né, gente? Devido à diversidade de formas com as quais um conto pode ser construído, é comum encontrarmos subdivisões desse tipo de texto. Nesse sentido, né, vamos ver algumas categorias do gênero a seguir. Então nós temos aqui o conto fantástico, certo? Ele pode ser definido como aquele em que o enredo apresenta situações inexplicáveis, segundo as leis que regem a realidade. Nesse tipo de narrativa, o acontecimento sobrenatural está sempre presente. O conto de fadas, né? São velhos conhecidos aí da nossa infância, certo? Gênero medieval que ainda faz muito sucesso. Por definição, esse tipo de narrativa tem personagens folclóricos, tais como fadas, gnomos, animais personificados, etc. Além disso, é comum que esse tipo de conto apresente um fundo moral, claro, e por isso tem certo caráter didático, né? Pode trazer algum tipo de lição para nós aí, né? Os contos de fadas. Além disso, nós temos os contos realistas, os contos populares, os eróticos, os de terror, os de humor, os infantis e psicológicos. Mais uma vez, trazendo para nós aqui o conto A Cartomante, ele é um tipo de conto realista, tá, gente? Então vai depender muito do que eu tô querendo explorar para falar qual que é o tipo de texto ali que está sendo usado ou que eu quero usar. Uma subcategoria de conto popularizada no século XX é o microconto. Nele, uma ou duas frases, toda a estrutura do texto aparece. Veja a seguir dois microcontos de célebres autores da modernidade. Então, esse Ernest Hemingway, não sei como é que fala o nome dele exatamente, olha o tamanhozinho do conto dele. Vende-se sapatinhos de bebê não causados. Então fala, professor, isso é um conto? Sim, é um conto. E se a gente for parar para pensar, é um conto bem triste, né? Provavelmente, né, esses sapatinhos de bebê que nunca foram usados estão sendo vendidos porque o bebezinho não chegou a nascer,
né? Não teve tempo de usar esses sapatos. Uma gaiola saiu à procura de um pássaro, de Franz Kafka, né? Então, nós vemos aí também um tipo de mini conto, né? Que existe ali, tem personagens, tem um enredo, tem um clímax, tem um tempo, tem um espaço, tá? Então, tudo isso aí a gente consegue identificar nesses dois microtextos, microcontos, desculpa, que nós vimos aqui, tá? Nota-se que em ambos os casos há uma narrativa com conflito único. No primeiro caso, o conflito em seu clímax é a venda de sapatinhos de bebê não usados. Sugere-se, portanto, que as personagens envolvidas perderam um filho. No segundo exemplo, o clímax estaria na ação da personagem Gaiola, que sai em busca de um pássaro prisioneiro. Prosa, né, voltando lá, só para especificar melhor, que eu falei muito por alto, é o nome do recurso literário caracterizado pela exposição do pensamento de forma objetiva em parágrafos direto, com linguagem denotativa, dispensando ambiguidade de sentidos figurados, né? A linguagem denotativa é aquela linguagem no sentido real, né? Então a prosa é um texto curto e muito objetivo, que não vai ter tanta uso, né, ou quase nenhum uso desse sentido figurado aí, que traz mais praticidade, mais beleza para o texto, tá, gente? Então, aqui estão as fontes que foram utilizadas. Era sobre isso que eu queria falar para vocês. Se não ficou algo muito claro, pode me perguntar, tá? Estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Beleza, gente? Então, por hoje é isso. Até mais. Tchau, tchau.